O que poderia fazer com que Barron Trump, o membro mais silencioso da família Trump, decidisse subitamente falar depois de anos de silêncio? Por que é que ele permaneceu tão escondido dos olhos do público enquanto o resto da sua famosa família assumiu o centro das atenções? O que poderia ter mudado para que ele finalmente decidisse que era o momento certo para estar sob os holofotes? Será este o início de um novo capítulo ou apenas um momento único de desafio? O mundo está a perguntar-se o que vem a seguir para Barron Trump. Durante anos, Barron Trump foi o membro mais silencioso da família. Enquanto os seus irmãos Ivanka, Donald Jr. e Eric foram colocados sob os holofotes, fazendo aparições públicas, envolvendo-se nos negócios da família e participando em campanhas políticas, Barron manteve-se em grande parte longe dos holofotes. A sua presença nos media era escassa e o seu comportamento era frequentemente estoico, deixando o público curioso sobre o mais jovem Trump. Apesar de fazer parte de uma das famílias mais famosas do planeta, Barron cultivava um ar de mistério à sua volta. A sua decisão de permanecer em segundo plano contrastava fortemente com os papéis públicos do resto da família. A infância de Barron foi diferente da dos seus irmãos. Crescendo na Trump Tower e mais tarde na Casa Branca, foi exposto a um nível de riqueza e atenção que a maioria das crianças nunca experimentaria. Mas enquanto os seus irmãos abraçaram a fama e a fortuna, Barron parecia esquivar-se a tudo isso. Foi uma diferença marcante que só aumentou a intriga em torno dele. Seria apenas uma criança calada ou havia algo mais profundo em jogo? Algo de que a sua família escolheu protegê-lo? Ou talvez algo que o próprio Barron quisesse evitar? Há um argumento convincente de que a mãe de Barron, Melania Trump, desempenhou um papel significativo no seu silêncio. Enquanto primeira-dama, Melania era extremamente protetora da privacidade do filho, esforçando-se sempre por lhe proporcionar uma vida normal, longe dos holofotes. É claro que o foco de Melania era manter Barron fora do caos político que definia o resto da família. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam envolvidos no Império Trump desde jovens, a vida de Barron parecia ser mais protegida. Não foi empurrado para os negócios da família ou para eventos políticos e, por isso, muitas pessoas deram crédito à sua mãe por o manter com os pés assentes na terra. Apesar das medidas de proteção, o silêncio de Barron não significava que fosse invisível. Mesmo nos seus momentos de silêncio, as pessoas não conseguiam deixar de especular sobre ele. A sua falta de aparições públicas parecia apenas alimentar o mistério que o rodeava. Porque era tão diferente dos seus irmãos! O que dizia o seu silêncio sobre ele? Estaria ele simplesmente a optar por não falar ou foi um esforço calculado para permanecer invisível? Há quem acredite que Barron é simplesmente uma pessoa naturalmente calada. Alguém que não sente necessidade de ser o centro das atenções. Ao contrário dos seus irmãos, que prosperam no envolvimento público, Barron pode ter encontrado conforto em viver uma vida longe do olhar constante dos média. As pressões de ser filho de uma família famosa, constantemente escrutinada pelo público, poderiam tê-lo feito ansiar por uma existência mais tranquila? Talvez apenas quisesse viver a vida nos seus próprios termos, sem a constante exigência de agir ou ser visto. O seu silêncio, de certa forma, permitiu-lhe manter alguma privacidade, algo raro para alguém com o apelido Trump. No entanto, o silêncio na família Trump nunca é apenas silêncio. Mesmo nos seus momentos de silêncio, cada movimento de Barron, cada olhar era notado. As suas raras aparições públicas eram frequentemente analisadas pelos média e pelo público, tentando ler a sua linguagem corporal, as suas expressões e até as suas interações com os outros. A relutância de Barron em falar tornou-o ainda mais fascinante. Num mundo obcecado pelo barulho e pela tagarelice constante, a tranquilidade de Barron era uma afirmação por si só, um contraste gritante com o mundo barulhento e turbulento da família Trump. Então, o que fez Barron quebrar o silêncio? O que mudou para que ele decidisse que estava finalmente na altura de falar? Pode ser que completar 18 anos, o limiar da vida adulta, tenha sido um momento significativo para Barron. Chegar à idade adulta é um período transformador para qualquer pessoa, mas para Barron também significou que o mundo deixaria de o ver apenas como uma criança.
Agora era um adulto e esperava-se que tivesse voz, opinião e posição sobre as questões que lhe eram importantes. Barron passou a maior parte da sua vida sob intenso escrutínio, com cada movimento e palavra a serem analisados. Em criança, o seu silêncio era talvez mais facilmente desculpado, visto como um sinal de imaturidade ou simplesmente um reflexo da sua idade. Mas à medida que ele crescia, as expectativas mudavam. Barron já não era apenas uma criança sossegada, mas era agora um jovem homem que deveria encontrar o seu lugar no mundo. Talvez até tomar uma posição sobre questões que há muito definiam a sua família. A dinâmica familiar também pode ter desempenhado um papel na decisão de Barron de falar. A família Trump, como todos sabem, é tudo menos calada. Os seus irmãos, especialmente Ivanka, Donald Jr. e Eric, têm falado abertamente sobre o trabalho político do pai e o seu próprio envolvimento nos negócios da família. O silêncio de Barron no meio desta família vocal pode ter se tornado mais difícil de manter. É possível que, à medida que amadureceu, Barron tenha começado a sentir o peso dessa diferença e tenha decidido que estava na altura de esculpir a sua própria identidade. Talvez até de se afastar da sombra do legado do pai. Mas não foram apenas as pressões familiares que levaram Barron a decidir falar. O mundo exterior também foi um fator. A política avançava a um ritmo acelerado e o nome Trump ainda estava em destaque nas notícias. Barron pode ter se sentido obrigado a comentar o panorama político, especialmente devido ao interesse insaciável do público pela sua família. É possível que Barron quisesse abordar um tema, pessoal ou político, que lhe estivesse na mente, algo que se tornou importante para ele quando entrou na idade adulta. Mesmo antes da sua declaração, Barron vinha fazendo mais aparições públicas e cada uma delas parecia sinalizar uma mudança no seu comportamento. Parecia mais confiante, mais confortável consigo mesmo e menos inclinado a ficar em segundo plano. Parecia que a criança quieta se tinha tornado alguém pronto para assumir um papel mais visível. As suas poucas interações com os media, seja em entrevistas ou conversas casuais, sugeriam uma pessoa que se preparava para sair das sombras. E então aconteceu. Barron Trump falou finalmente. As suas palavras foram breves, mas poderosas, e chamaram a atenção de todos os que acompanharam a sua viagem. A sua resposta, embora simples, causou impacto nos mídia. Foi claro, direto e não deixou margem para interpretações erradas. Seu silêncio foi quebrado e o mundo estava ansioso por ouvir o que ele tinha para dizer. A reação foi rápida. Os meios de comunicação social esforçaram-se por dissecar as suas palavras, tentando compreender o que significavam e o que significava a decisão de Barron de falar. Nas redes sociais, as reações variaram entre a admiração e o choque. Alguns viram as palavras de Barron como uma declaração de independência, um jovem que finalmente encontrou a sua voz. Outros viram isto como um desafio aos valores da família Trump, um sinal de que Barron pode estar a distanciar-se do legado político da família. De qualquer forma, as palavras de Barron tiveram um impacto duradouro. Barron Trump já não era apenas um observador silencioso, mas tornou-se tema de debate global. Então, o que significa a decisão de Barron de falar para o futuro? Será este o início de um novo capítulo para ele, em que se tornará conhecido do público e redefinirá o seu papel no seio da família Trump? Ou será apenas um breve momento, uma declaração única que não terá implicações a longo prazo? O mundo está a observar, à espera para ver o que Barron Trump fará a seguir. O membro mais silencioso da família Trump finalmente falou. E tudo o que pensávamos saber pode estar prestes a mudar.